Olha o vestido de casamento da Vitória, que lindo. Veja, querido. Querido, o vestido. Ah, sim. Bonito. Você viu a foto? Ai, gente, o casamento foi lindo. Tava tudo perfeito. Parecia assim um casamento dos sonhos. Né, Miguel? Miguel, você não está prestando atenção no que eu estou te dizendo. Desculpa, querida, é que eu tô resolvendo um assunto importante no trabalho aqui. Bonito mesmo. Olha, gente, um gato dançando e o pessoal tá acreditando. Olha isso aqui, Gui. Sai, Monique. Dá um tempo, cara. Não faz irada aqui no jogo. Que infantil. Olá, boa noite, doutor Miguel, sejam bem-vindos. Boa noite, Noleto. Tudo bem? Tudo ótimo. O que nós vamos servir hoje, doutor? Deixa-me ver. Pessoal, família, tem uma sugestão. Que tal pedirmos aquela pizza que sempre comemos quando estamos aqui? Ah, que ótimo, ótimo. Afinal, não é sempre que estamos assim, todos juntos. Eu adoro. Eu topo. Eu amei a sugestão, pai. Temos o veredito, Noleto. Traga aquela pizza que nossa família sempre pede, por favor. Bebida, doutor? Aquele suco de acerola que só vocês sabem fazer. Ai, nossa mãe, perfeito. Eu concordo. Tudo bem pra vocês? Ah, eu vou querer um refrigerante. Tá ok. Então, suco de acerola e um refrigerante pra nossa mocinha aqui. Muito obrigado, doutor. Fique à vontade. Eu tenho que atender o telefone. Com licença. Alô? Sim. Eu disse que não queria ser incomodado hoje à noite, certo? Espero que seja importante. Opa, já foi servido? Que ótimo. Vamos fazer um brinde? A nossa família. Guilherme, Jéssica pro quarto, já tá tarde. Monique, minha filha, amanhã você tem seminário, você quer carona? Tenho, mas não precisa se preocupar. A Cristina vai passar aqui pra me buscar. Aí eu vou passar o dia na casa dela e depois vou pra faculdade. Pode ser? Tudo bem, né? Tá. Boa noite. Boa noite. Jéssica? Sobe pro quarto, já tá tarde. Ah, mãe, só mais um minutinho, vai. Eu Não. preciso responder as meninas. Você passou a noite no WhatsApp, minha filha, pode subir. Faz a família pedindo. Tá bom. Boa noite. Guilherme. Já tô subindo. Eu gosto quando estamos todos juntos. Pena que já não é mais sempre assim. Vamos. Bora, vai! Vai! Yeah! Isso aí, cara! Mais uma kill! É isso aí! Bora, vou acabar contigo! Bora! É isso, cara! Isso aí, bora! Bora! Quase, tá acabando! Tô dominando essa partida! Guilherme! O que você tá fazendo acordado até essa hora jogando esses jogos violentos? Mãe, olha, por favor, eu tô no meio de um jogo super importante. A senhora não pode esperar um pouco? Esperar? São 2:30 da manhã. Você precisa dormir para ter um rendimento escolar decente, meu filho. Eu não tô prejudicando ninguém, mãe. É só um jogo.
todo mundo joga. Você não é todo mundo. Você não consegue entender? Você acordado até essa hora todos os dias, você tá se prejudicando, meu filho. Você tá prejudicando o seu rendimento na escola e tá prejudicando principalmente a sua saúde. Eu acho que ele não tá conseguindo entender a senhora, mãe. Eu não ligo pra escola. O que me importa é vencer essas partidas. Não é só isso que importa. Você precisa entender que você não pode ficar só nesse mundo virtual. Mãe! O que a senhora fez, mãe? Eu tava quase ganhando! Chega! Agora você vai dormir. Já passam das 2:30 da manhã. E amanhã nós teremos uma conversa muito séria sobre prioridades. Seu menino consiga entender que a vida não é só um mundo virtual. Bom dia, senhora. Bom dia. Álcool ou gasolina? Gasolina completa, por favor. Pois não. Mãe, tô com muita vontade de ir no banheiro. Posso sair rapidinho? Vai, filha. Aproveita e traz água pra gente. Tá bom. Só isso mesmo hoje? Comprou, filho? Comprei sim, mãe. Nossa, que estranho esse frentista. O senhor pode entrar. O doutor vai lhe receber. Senhor Carlos, como está? Tudo bem, doutor? Por favor, sente-se. O senhor aceita um café, uma água? Não, doutor. Quero não. Eu preciso mesmo saber como é que anda o meu processo. Fique tranquilo. Já analisei todos os detalhes e eu estou confiante de que o senhor não vai ser preso. O senhor tem certeza disso, doutor? Não existem garantias no mundo jurídico, meu caro. Mas eu estudei todas as evidências, contradições e nós elaboramos uma estratégia sólida para qualquer problema que surja. E além do que, eu tenho bons amigos na justiça. Então, fique tranquilo. Vai dar tudo certo. O senhor tem a minha palavra. Ainda bem que posso confiar em você, né, doutor? Porque se eu for preso, muita gente se complica também. Eu acredito em você, Carlos. Mas saiba que nós estamos aqui para te ajudar. Sua família, doutor? Sim, minha mulher e filhos. Bela família o senhor tem, hein? Obrigado. E o senhor tem filhos? Tenho não, doutor. Bom, qualquer coisa, você me avise. Até mais. Passar bem. Passar bem, doutor. Ah, mais um detalhe. Minha secretária vai falar com o senhor sobre os honorários. Muita grana, hein, doutor? Bom, não se preocupe não que grana pra mim não é o problema. Faça o que for preciso. Pessoal, porcentagem. É uma disciplina que nós precisamos para a vida. Veja bem, 40% de 425. Guilherme. Rapaz, preste atenção nessa matéria. Ela é importante para a sua formação, para o seu futuro. Ah, professor. Pô, cara, eu não entendo isso daí não. Para que serve matemática na vida real? A matemática, ela está presente em todas as esferas da nossa vida. Desde as atividades mais simples do dia a dia,
até as decisões mais complexas que tomamos. São números, mas pode facilitar a vida de vocês. Lucas, isso é sério, cara. Onde é que tu conseguiu essas fotos? Mano, é melhor você nem perguntar. Anda, vai, antes que ele pegue a gente. Me dá esse celular agora. Guilherme, você é um cara tão inteligente, um futuro brilhante pela frente. Eu estou decepcionado com você. Foi mal, professor. Não queria atrapalhar a tua aula. Pô, Lucas, isso foi terrível, cara. Por que tu não esperou terminar a aula? Foi no impulso, mano. Foi um otário. Foi mal. Tomara que ele não abra o celular. Oi, querida. Oi, Miguel. Como é que estão as coisas por aí? Vocês já jantaram, né? Claro que jantamos. Todo dia você promete que vai chegar cedo. Chega esse horário. Desculpa. Hoje foi um dia muito cheio. Tive que resolver os problemas sérios dos clientes. Eu também tenho problemas com clientes na minha loja. Mas nem por isso eu deixo de estar presente aqui em casa. Ainda bem que você resolve o problema dos seus clientes dentro da tua loja e que eles não estão envolvidos em nenhum crime. Pelo menos, não que você tenha que resolver. Sabe qual é o seu problema? É que você centraliza tudo em você. Aí todo dia é a mesma coisa. A gente acaba não tendo tempo pra gente. Tá bom. Tá bom. Eu vou tentar melhorar. E os meninos? Estão lá no quarto. Ótimo. Vou tomar um banho. Tô exausto. Boa noite, filha. Boa noite, pai. Onde você vai essa hora, Monique? Pai, eu prometo que volto logo. Eu vou sair com as meninas. Cuidado, hein? Relaxa, pai. Eu sei me cuidar. Não se preocupa, não. Ei. Olha, eu já tive a tua idade. E eu lembro da minha época de faculdade. Então, juízo. Tá bom. E o beijo do paizão. Ah, pai. Tchau. Te amo. E aí, meninas? Oi, Monique. Oi. Que bom que você veio. Tá curtindo a festa? Ah, tá bem legal aqui. E obrigado por me convidar. Que isso. E aí, gente? Alguém que quer mais alguma bebida? Pode ser, né? Mas o que vocês estão bebendo aí? Ah, eu tenho cerveja, vodka e alguns drinks de frutas. O que vocês vão querer? Eu vou de drink de frutas. E eu vou querer que aumente esse som. Essa música é perfeita. Nossa, essa festa tá muito animada. Amiga, as festas de facu são sempre tudo de bom. E pra mim, festa boa tem que ser assim, muita bebida, música boa e gente bonita. Verdade. Ai, bora.
Bora, vai. Vou te matar, vai. Bora. Vou te pegar. Bora. É isso aí. Ai! Jesus Cristo, maninho, que susto! Tu quer me matar do coração? Que isso, Guilherme? Já tá tarde. Amanhã você tem escola, mano. Tá tarde. E por que é que tu tá chegando em casa essas horas também, hein, mocinha? Faz o seguinte, tu se mete na minha vida e quando eu me meto na tua. Que isso, Guilherme? Por que você tá falando assim comigo? Eu tô falando isso aqui pro seu bem, viu? Você não é minha mãe. Sai fora e não enche meu saco. Guilherme, meu filho, você não vai comer nada? Ô, mãe, tô sem fome. Guilherme, meu filho, que cara é essa? Parece que você nem dormiu à noite. Pois é, pai. Passei a noite estudando, né? É que eu vou ter prova. Estudando, né, Guilherme? Duvido. Ô, garota, cala a boca, fica na tua. Meninos, não briguem. E você, pai? Não vai perguntar como é que eu tô? Ai, filha, desculpa. Como é que você tá? Tá tudo bem? Obrigada agora por perguntar de maneira tão espontânea. Mas vai, tá tudo bem. Que bom. Bom dia, família. Bom dia, filha. Chegou tarde ontem, hein? Nem vi você chegando. É, mãe. É que as meninas me convidaram pra ir pra uma festinha, lá na casa do Ricardo. Um amigo da faculdade. Acho que perdi o horário. Monique, festinha com esticadinha no meio da semana, minha filha. Você podia ter avisado a gente, pelo menos, né? Eu sinto muito, pai. É que eu não pensei que ia demorar tanto assim. Era um aniversário surpresa e não tinha nada demais lá. Só que aí a gente ficou conversando, acabamos perdendo horário. Mas tá tudo bem, não precisa se preocupar comigo. Ô, filha, a gente confia em você, mas é que a cidade tá muito perigosa. Da próxima vez você liga pra avisar, pra gente não ficar preocupado, tá bom? Tá bom. Ah, Vanessa, por falar em festa, eu vou chegar tarde hoje, viu? Que horas, Miguel? Eu ainda não sei, mas eu acho que vai ser lá pelas 10. Ah, Miguel. Hoje é aniversário do meu pai, a gente tinha combinado de ir junto. É, eu sei, Vanessa, eu sei, mas eu tô lotado de reuniões. Eu tenho processos pra entregar e ainda tem um júri que eu tenho que fazer essa semana ainda. Eu mesma já deixei uma pessoa responsável na loja pra ficar no meu lugar. Era só você ter se programado, Miguel. Por que você não deixa a Dani no seu lugar? Ela não é seu braço direito? Deixa ela lá, responsável. É. Só que a empresa tá crescendo e ela também tem muita coisa pra fazer. Bom, mas olha, não fica assim. Faz o seguinte, eu vou tentar, tá bem? Pega os meninos, vai você com eles e se der eu encontro vocês lá. Tá bom? Jéssica, toda sorridente desse jeito, hein? Tava conversando com quem? Guardou até o celular. Não, amiga, é bobagem. Bobagem nada, Jéssica. Vai, me conta aí. Tá de crush, é? Amiga, é só um carinha que eu conheci essa semana pela internet. Como assim? Vocês já estão de rolinho já, é? Não, amiga, a gente tá só conversando. Conversando, sei. Tá. Vai, me conta aí. Quem é esse garoto misterioso? Ah, tá bom, vai, amiga. Ele curtiu uma foto minha, começou a me seguir e depois, do nada, me mandou uma mensagem no direct, me elogiando. E ele é gatinho? Sim, amiga, ele é um príncipe. Tem 18 anos, mora com os pais ainda. E olha, tá no primeiro ano da faculdade de medicina. E vocês pretendem se conhecer? Ah, não sei, né, amiga? Tá cedo ainda, calma. E se meus pais descobrem que eu tô conversando com ele, nem sei o que pode acontecer. Então, Jéssica, olha só. E se ele não for quem ele diz ser? Carol, eu sei o que eu tô fazendo, ok? Não preciso de mais uma pessoa me dizendo o que fazer.
Mas calma, amiga. Eu já pesquisei a vida dele todinha na internet, tá bom? Então, tudo bem, até porque você tem 14 anos. Amiga, ele pensa que eu tenho 17. 17? Nossa, Jéssica, você apronta. Oi. Uau, Bruno. Como você é lindo. Ah, falando nisso, me desculpa ter que desligar naquela hora. Mas me conta, como foi o seu dia? Meu dia foi tranquilo. Estudei bastante. E o seu? Como foi a aula? Tive aula de ciência, sabe? Acho que tô começando a gostar dessa matéria. Ah, que legal. O que você vai fazer essa semana? Essa semana... Tava pensando no shopping com as minhas amigas. Sabe, abri uma nova loja lá que tá todo mundo falando. Shopping é sempre uma boa ideia. Aproveita bastante com as suas amigas. Mas e você? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Bom, além de estudar, eu gosto de sair com os amigos, ir ao cinema e também gosto de conversar com pessoas inteligentes, como você. Ah, Bruno, você é tão gentil e tão bonitinho. Ah, fico feliz que você goste, Jéssica. Mas acredite, a beleza não é tudo. O que importa é a nossa conexão. Sabe que eu tô adorando conversar com você? Me sinto tão à vontade. E aí, Monique? Oi. Posso sentar aqui? Claro, senta aí. E aí? Tá lendo o quê? Na verdade, eu tô me preparando pra um trabalho, pra aula de hoje. Ah, a galera tá querendo ir pra um rolê hoje e tal. Tá afim de ir? Deixa pra outro dia. É que eu preciso focar nesse trabalho e eu tenho muita coisa pra fazer. Ah, mas você gostou de ontem? É, ontem foi divertido, né? Ah, foi sim. Depois eu vou deixar você estudar então. Ah, final de semana agora, a galera tá querendo dar uma festinha e tal. Vai ser na casa da Clara. Os pais dela viajaram e deixaram a casa só pra gente. E aí, tá afim de ir? Tá bom, eu vou tentar ir. Pois fechou então. Tenho que admitir, você ainda me surpreende, doutor Miguel. Nós formamos uma bela dupla. Então, parabéns para nós, doutora Daniela. Sabe, Miguel, eu sempre te admirei. Desde a faculdade eu sempre soube que você seria um grande advogado. Olha só pra você, tornou-se referência no nosso ramo. Vindo de você significa muito para mim, Dani. Obrigado. Miguel, sem formalidades por aqui. Tem mais nenhum cliente? É meu jeito, você me conhece. É. Nós nos conhecemos muito bem. É verdade. Por isso eu posso ser muito sincera com você? Claro. Sempre admirei essa sua perspicácia, inteligência, até esse seu jeitão formal. Tudo isso faz parte do seu charme, não é? Só você para me fazer rir. Bom, eu preciso ir para minha próxima reunião. Você me entrega aquela defesa que eu te deixei? Sim, claro. Consegue entregar ainda hoje? Se eu tiver alguma dúvida, eu posso te enviar uma mensagem? Sim, fica à vontade. Bom trabalho. Ok. Para você também. E aí, mano, tá fazendo o que aí sozinho? Ah, Lucas, nada demais, não. Eu tô com sono, cara, mas valeu a pena, viu? Passei de fase ontem no jogo. E a prova de matemática, como foi? Isso daí, eu acho que eu fui um desastre, viu? Tomara que meus pais não vejam essa prova. Mano, olha isso. Vai te acordar um pouco, sabe? Te animar mais. Essas gaitinhas, essas posições, dá vontade de... Você sabe, né? Onde é que tu conseguiu esses vídeos, Lucas? Relaxa. Quer ou não quer? Ah, bom, vai. Passa pra mim. Meninas, vamos aproveitar nossa tarde. Mas é claro, Jéssica, eu estou precisando de uma roupa nova especial.
pra poder arrasar na festa de 15 anos da Pri. Pois o que eu quero mesmo é uma sandália pro meu look de verão. Nossa, olhem só pra esse vestido. Meu Deus, eu adorei. Jéssica, você precisa experimentar, vai ficar incrível. Meu Deus. Para tudo. Eu nem acredito que eu achei a sandália dos meus... Eu nem acredito, meu Deus do céu, eu tô tão feliz. Quem é? Não é nada. É que minha equipe acabou de terminar uma defesa difícil que nós vamos apresentar amanhã numa reunião. Mas me diz, como foi o aniversário do seu pai? Foi bom. Passei lá na loja, resolvi algumas coisas, depois passei aqui em casa, busquei Monique, Guilherme, depois passei no shopping, peguei a Jéssica e fomos pra casa dos meus pais. Desculpa, não consegui estar com vocês, viu? Novidade. Você só vive enfurnado naquele escritório, cuidando da sua carreira brilhante. Parece que eu só sirvo pra cuidar da sua casa, dos seus filhos. Você nunca tem tempo pra gente. Vanessa, por favor, não coloque as coisas nesses termos, vai. Ah, tá. Você não quer que eu coloque as coisas nesses termos, então eu coloco em outros termos. Parece que você não tá nem aí pra criação dos nossos filhos. Ah, não diga uma coisa como essa, Vanessa. É claro que eu me importo com a nossa família. Ah, tá bom. Você se importa? Sim. Então me fale. O que está acontecendo aqui em casa no momento? Bom. Como assim? Você não sabe, né? A direção chamou a gente lá na escola para falar que o Guilherme tá lotado de notas vermelhas. Os professores dizem que ele não presta atenção em nada na aula. E ele só fica lá naquele quarto jogando dia e noite. Sinceramente, eu não sei onde é que esses adolescentes estão com a cabeça. Eles pensam que esse mundo virtual vai levar eles a algum lugar. E também, eu entrei um dia lá por um acaso, assim, e peguei um monte de vídeo pornográfico no computador dele. Ah. Vanessa, com relação a isso, fique tranquila. Eu converso com ele. Agora me diz, como é que as meninas estão? Ah, Monique naquela correria de faculdade, com amigos, festas. A Jéssica fica no celular dia e noite, parece um zumbi. Agora eu vou dormir, porque eu tô exausta. Hoje o dia foi cansativo, sabia? Muita coisa pra fazer e amanhã vai ser pior, porque vou ter que fazer um monte de coisa aqui em casa, lá, no trabalho. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Oi, quem é? Oi, Gui. Gui, eu tô preocupada com você. Preocupada com o quê?
Eu me assustei com a tua reação naquela noite. Tão agressivo. Nem parecia você. Ah, mano, porque eu tava muito concentrado no que eu tava fazendo. Aí, quando tu entrou, eu me assustei. De verdade. Me desculpa. Não, Gui. Não é só isso. Eu tô te achando tão estranho ultimamente. Eu não te vejo mais com os amigos. Não sai mais. É só isolado aqui dentro desse quarto. Ah, mano. Sério mesmo. Não tem com o que se preocupar comigo. Tá tudo bem. Aliás, obrigado por não ter contado aquele dia nem pra mamãe, nem pro papai. Ah, a gente é irmão, Gui. Mas olha, você sabe que pode contar comigo. Porque você precisar, não sabe? É. Eu só passei aqui pra te dar um beijo. Te desejar boa noite. Tchau, mano. Boa noite. Posso entrar? Oi, Dani, bom dia. E aí, doutor? A defesa ficou à altura do esperado? Como sempre, eu não esperava nada diferente de você. Dani, só para registrar, você se veste super bem. Obrigada. Eu fico feliz que você note. É claro que eu noto. Você não é uma mulher que passa despercebida. Miguel, eu queria te pedir desculpas por ter te enviado uma mensagem tão tarde da noite. Eu só queria te tranquilizar. Sem problemas. No teu lugar eu teria feito o mesmo. Eu espero que a Vanessa não tenha achado ruim. Tranquilo. Eu não dei detalhes para ela. Ah, claro. Você não costuma levar assuntos de trabalho para casa? Não. Só quando for pro bem-estar da minha família. Isso inclui a nossa história. Eu não acho isso relevante. Ah, não? Contratar sua ex-namorada para um cargo de confiança não é relevante. Não. Porque eu não contratei uma ex-namorada. E sim uma profissional capacitada, que é alguém que eu conheço e confio. Esse pequeno segredo não te incomoda, Miguel? Daniela, eu tenho experiência com informações sigilosas. E ainda mais de um namoro que aconteceu lá na faculdade. E que lá terminamos. E que depois eu conheci a Vanessa, nos apaixonamos, casamos e formamos uma bela família. Não. E o tempo passou. Meus negócios prosperaram e há 1 ano eu abri a vaga para um cargo de confiança. Aqui está. Então eu não vejo razão para semear desconforto no coração da minha esposa. Uma vez que você e eu não temos mais nada, além de uma ótima parceria de trabalho e uma amizade que eu prezo muito. Ok. Miguel, eu sou muito grata pela oportunidade que você me deu e eu vou fazer de tudo para honrar essa parceria e confiança. Ótimo. Agora, se você me dá licença, Miguel, eu tenho muito trabalho para fazer antes da nossa próxima reunião. Nem me fale. Vamos em frente. Um ótimo dia. Ótimo dia.
E esse é um caso muito importante para nós. Exato. Eu articulei muito para conquistar essa conta. Então eu peço o foco de todos vocês nesse novo caso, ok? Vamos usar nossas melhores estratégias. Bem, começamos do zero ou você sugere algum caso já realizado como fio condutor? Se me permitem, levando em consideração a complexidade desse caso, eu acho que nós poderíamos utilizar o exemplo do caso da empresa Gran Agro de 2018. Olha, realmente foi um caso de grande sucesso aqui da nossa empresa. Mas como é que você sabe disso se você está com a gente há tão pouco tempo? Eu sempre pesquiso os melhores casos e sempre acompanhei os seus. Para mim, o senhor é uma referência. Me lembra você. Continue assim que você vai longe, Davi. Ah, amiga, eu achei maravilhosa aquela coleção. Ah, também. Ó, a gente precisa ir lá. Você curtiu também aquele post? Eu curti. Vanessa. Ah, eu tô... Só um minutinho, tá, amiga? Eu já te ligo. Beijo. O que foi, Miguel? Você viu um documento que eu deixei ali em cima da mesa? Eu não vi documento nenhum, Miguel. Vanessa, eu procurei pela casa toda e eu tenho certeza que eu deixei o documento ali. Miguel, eu já disse que ali não tinha nenhum documento, Miguel. Vanessa, é um documento muito importante do meu trabalho. Miguel, sinceramente, você passa o dia inteiro enfurnado no seu escritório, ainda traz trabalho pra casa e desconta em cima de mim. Me poupe, Miguel. Oi, Dani. Oi, pode falar um pouquinho? Tô achando sua voz tensa. Não, nada. É que eu tive um dia muito cheio. Só preciso relaxar um pouco. Inclusive, tô entrando no banho. Que sugestivo. Tira uma foto e me manda. Como? Não. Acho melhor não. Ai, Miguel. Eu só queria te descontrair um pouco. Foto linda. Obrigada. Eu tirei ontem à noite, depois das nossas últimas mensagens. Quis registrar a recordação dos nossos bons tempos. Foram tão bons, não é? Agora vai. Me manda uma foto, senão a brincadeira não tem graça. Ah, eu não sei. Ai, Miguel. Eu não tô te pedindo nenhum nude, querido. Escolhe aí uma foto da sua galeria, uma foto que você goste e me manda. Talvez uma próxima vez, tá? Tá bom, Miguel. Ó, eu vou te perdoar se você me contar o que tá te deixando tenso. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? É que eu tô chateado que eu não encontrei aquele documento importante que eu trouxe pra analisar. Eu tenho certeza que eu deixei aqui em casa, mas já procurei pra tudo quanto é lado e não encontrei. Isso acabou gerando uma discussão muito feia com ela. Bom, deixa pra lá. Lembra que você me disse que só leva problema de trabalho pra casa se for pro bem-estar da sua família? Ah, você tá sob pressão, você precisa relaxar um pouco. Mas olha, eu tenho certeza que aí não é ambiente pra gente falar sobre isso. Tal a gente sair pra conversar. Você me conta o que te angustia, relaxa, falamos sobre a vida, damos boas risadas. Eu tenho certeza que vai te fazer muito bem. Você tem razão. Talvez eu precise mesmo. Ótimo. Eu vou te levar num restaurante que eu tenho certeza que você vai amar.
Vai sair, Miguel? Eu vou no escritório ver se eu acho o documento. A essa hora? Eu preciso dele para uma reunião importante amanhã cedo. E eu não quero arriscar. Tchau. Não acredito. Poxa, você chegou antes de mim. Eu não queria te deixar esperando. Mas é que essa saída não estava nos planos. Imagina, Miguel, fica tranquilo. O importante é que você tá aqui. Tá precisando esparecer, não é? É verdade. Por falar nisso, encontrei o documento, acredita? Ah, onde estava? Pois é, eu achei que estava na minha casa. Mas acabei encontrando no porta-luvas do meu carro. Ah. Olha onde eu estava com a cara. O importante é que você os encontrou. É verdade, sim. Mas acabou gerando uma discussão desagradável. Miguel, se eu estivesse no lugar dela, eu estaria preocupada em fazer coisas muito mais interessantes com você do que ficar discutindo, né? Se você tivesse casada comigo há 20 anos, talvez pensasse diferente. Talvez. Talvez. Bom, o que vamos beber? Que tal vinho? Excelente sugestão. Garçom, traga uma garrafa de vinho Quinta dos Bons Ventos, por favor. Com licença. Você lembra? É claro que sim. Os bons momentos são para ser lembrados e celebrados. Miguel, olhando pra você, eu não consigo deixar de pensar como teria sido se... Sabe, se a gente tivesse continuado juntos. Nós éramos muito jovens, Nani. Com objetivos bem diferentes. Você queria se formar e sair pelo mundo sem amarras, não é? Verdade. E eu queria realizar o meu maior sonho. Construir uma família. Senhor Carlos. Doutor, tu disse que eu não ia ser preso. Eu sei que a situação não está como você esperava. Não é como eu esperava. Eu paguei uma fortuna pra tu me livrar dessa. Eu sei. Mas o teu caso caiu na mão daquele juiz linha dura. E eu tentei de tudo. Mas ele não aliviou a barra. Eu confiei em você, pô. Eu entendo a sua frustração. Sinto muito. Tu não tem ideia do que tá em jogo aqui, Miguel. A minha reputação. O império que eu construí. Tudo pode acabar por conta disso. Carlos, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Mas você complicou a tua situação. Complicado eu tá aqui. E tu aí fora livre. Gastando todo o meu dinheiro. Carlos, você sabe que a minha equipe e eu fizemos tudo possível para evitar isso. Mas as circunstâncias... Eu realmente lamento pelo resultado não ser aquilo que nós planejamos, Carlos. Lamenta, é?
Tu não tem ideia do que é lamentar de verdade, Miguel. Ou tu resolve esse processo e me tira daqui, ou eu juro por tudo que é mais sagrado que eu acabo com a tua vida e de toda a tua família. Carlos, calma. Eu sei que você tá com raiva e tá no teu direito. Agora, ameaçar minha família não vai te levar a lugar nenhum. Escuta, o jogo não acabou. Vamos resolver isso juntos. Tu só tem mais uma chance, doutor. Te vira! Ou eu acabo com a tua raça! Por que será que o Bruno não tá respondendo minhas mensagens? E aí, Jéssica? Tá tudo bem com você? Uhum. Tô te achando muito estranha. Você tá preocupada com alguma coisa? Aquele carinha que você conheceu na internet? Amiga, ele não tá respondendo as minhas mensagens. Relaxa, logo ele fala com você. Amiga! E olha, eu acompanhei toda a sua viagem. Eu vi, amiga. Você viu? Eu curti todos os posts seus. Sim, eu vi lá você curtindo. E os meus comentários, você viu? Você não respondeu. Ô, amiga, me desculpa. Você sabe que foi uma loucura mesmo. Ah, tá bom. Eu te perdoo. Também com aquela viagem maravilhosa dos sonhos, cada lugar, cada comida, cada pessoa. Amsterdã deve ser lindo, né, amiga? Roma, Paris. Ai, uma viagem perfeita. Foi um sonho mesmo, amiga, mas perfeita não, né? Porque os perrengues esse a gente não posta, né, amiga? É verdade. Mas não vamos falar disso não, vamos falar de coisa boa. Com certeza. E você, amigo, o que tem feito de bom ultimamente? Eu não tenho visto nada seu nas redes sociais. Nada, eu não tenho nada demais pra postar, nada interessante, assim. Ah, mas eu tenho visto as postadas da sua loja, que eu adoro. Eu preciso ir lá pra ver essa última coleção de verão. Vai sim, eu mesmo estarei lá pessoalmente pra te receber. Ai, que saudade que eu senti de você, minha amiga. Ai, amiga, muita saudade também. Inclusive, a gente precisa marcar uma noite dessa com as nossas amigas da faculdade. Sim, eu tô aqui pensando, eu acho que eu vou fazer um jantar aqui em casa pra comemorar o seu retorno. O que você acha? Perfeito. Obrigada. E me fala sobre os meninos, Miguel. Como é que tá o seu casamento? Ah, o Miguel, ele fica enfornado naquele escritório de noite. A Monique tá indo muito bem na faculdade. Agora, ter filha adolescente não é fácil não, minha amiga. A Jéssica fica dia e noite nas redes sociais, não sai daquele celular. Mas quem tá me preocupando assim mais é o Guilherme. Ele chega do colégio, vai direto pro quarto, passa o dia inteiro lá. Ele não sai nem para comer. Ele parece que tá assim com uma compulsão, sabe? Ele passa o dia inteiro jogando. Nossa, amiga, você já pensou em levar ele para fazer um tratamento? Porque outro dia eu vi uma reportagem que me surpreendeu muito. Reportagem de quê? Dizia que o cérebro de uma pessoa viciada em jogos, pornografia, esses outros vícios, ele funciona da mesma forma que uma pessoa viciada em drogas. Nossa, eu não achei que fosse tão sério assim. É tão sério que é considerado transtorno de saúde mental. E se não for tratado a tempo, pode até levar a uma depressão e o pior, a um suicídio. Uma amiga minha perdeu um filho outro dia por causa disso. Quando a família foi perceber a gravidade da situação, já era tarde demais. Meu Deus. É muito importante sermos coerentes com a apresentação dessas evidências, certo? Certo, doutor. Agora só falta anexar ao caso aquele documento que o senhor levou para casa para analisar.
Como é que você sabe que eu levei para casa? É que na última reunião eu vi o senhor comentando com a doutora Daniela que queria analisar com mais calma e depois. Daí presumi que o senhor tivesse levado para casa para analisar. Você é mesmo muito observador, hein, rapaz? Isso é bom. Obrigado, doutor. Eu sempre faço o melhor para ter a sua aprovação. Ótimo. Bom, aqui está. E mais uma vez, parabéns pela petição que eu te solicitei. Ficou excelente. Com licença. Oi, Dani. Oi. Na verdade, eu passei aqui para te desejar um ótimo dia. E para te agradecer pela noite tão especial de ontem. Eu que te agradeço. Tava precisando mesmo sair um pouco. Foi ótimo. Sei não. Essa cara aí... Eu acho que aconteceu alguma coisa. A Vanessa pegou no seu pé porque você chegou tão tarde? Não, nada disso. Quando eu cheguei, ela já estava dormindo. Então que cara é essa? Esse estagiário. Tão proativo, conectado, atento. Eu disse, ele lembra você. Exatamente. E eu espero que essa fome não faça com que ele cometa os mesmos erros que eu. Ah, Miguel, todos nós cometemos erros. Mas pelo que eu te conheço, você está falando de algo bem específico. No início da minha carreira, com todos os ideais de um jovem que sonha em conquistar o mundo, eu peguei uma defesa bem difícil. Acontece que essa fome, essa ambição, não me deixaram perceber que eu não tinha experiência para ganhar esse caso. Eu fracassei. E o meu cliente foi condenado. Você sabe que nem todas as defesas são possíveis. Eu tenho certeza que você fez o seu melhor. Acontece que ele era inocente, Dani. Inocente. Uma pessoa humilde, vítima das circunstâncias e que acabou sendo condenado pela minha falta de experiência. Eu entendo o quanto isso tenha mexido com você. Ainda mais naquela época. Mas, honestamente, Miguel, não se martirize tanto. Acontece que tempos depois, eu soube que ele não suportou a vida da prisão e nem a humilhação de ter sido condenado injustamente e acabou perdendo a vida. Eu fiquei arrasado com isso. Eu até pensei em ajudar a esposa dele e os filhos pequenos, mas na época eu não tinha dinheiro nem para pagar minhas próprias contas. E o tempo foi passando, e isso acabou caindo no esquecimento. Até eu conhecer esse estagiário. Sabe, é como se eu me olhasse no espelho e viajasse no tempo. Tudo isso que aconteceu contribuiu para você se tornar esse grande ser humano que você é hoje. Miguel, olha para tudo que você construiu. Você é um profissional famoso, admirado por todos. Obrigado pelas suas palavras, Dani. Mesmo. Mas se você não se importa, eu tenho que me concentrar nessa demanda aqui. Ah, não, claro. Obrigado.
acorda, acorda! Mãe! Tá tudo bem, meu filho. Foi só um pesadelo, tá bom? Tá bom, tá tudo bem, meu filho. Passou, meu filho, passou. Mãe, eu sonhei. Eu tava na prisão, mãe. Tinha muitas coisas, muita coisa me prendendo. Mãe, eu tentava sair, não conseguia, mãe, não conseguia. Filho, passou, tá bom? Tá bom? Olha só. A mamãe tá muito preocupada com você. Você chega do seu colégio, você passa o dia nesse quarto aqui. Isolado de todo mundo, meu filho. Isso tá acabando comigo. Não consigo ter amizade lá fora, mãe. O único amigo meu é o Lucas. Filho, você consegue mudar a sua história ainda? Ei, tem tempo, meu filho. Tá bom? Muda essas amizades aí. É difícil, mãe. É difícil. É ruim pra mim também. Foca, filho. Foca nos estudos, filho. Sai dessa vida virtual. Essa vida virtual não vai te levar a lugar nenhum. Isso daí é uma ilusão. Fica comigo, mãe. Não me deixa, por favor. Não vou te deixar, filho. Eu vou ficar aqui. Eu não vou te deixar, meu filho. Eu vou ficar aqui. Vou tentar, mãe. Eu vou ficar do seu lado. Você é melhor. Eu te amo. Me ajuda. Te amo, mãe. Fica comigo. E agora, uma notícia de última hora. O criminoso Carlos Mendes, mais conhecido como Barão, fugiu da delegacia de polícia onde estava preso, aguardando a sua transferência para um presídio de segurança máxima. Carlos Mendes foi sentenciado pela Justiça pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio qualificado e formação de quadrilha. Durante esta madrugada, o criminoso conseguiu escapar, deixando as autoridades em alerta total. Alô, Dani. Você já viu as notícias? Carlos Mendes fugiu da delegacia. Sim. Ouça, precisamos encontrar uma solução urgente. Eu vou falar com as autoridades e ver o que a gente pode fazer. Reúna todos. Temos que resolver isso o quanto antes que o pior aconteça. Ok, te mantenho informada. Boa noite, princesa. Nossa, Bruno, você quer me matar do coração? Por que você não responde minhas mensagens? Ah, desculpa. Eu tava com uns problemas de família. Não queria te preocupar. Mas já passou. Tá tudo bem. Ai, que bom então. Saudade de você. E aquele nosso encontro? Tá de pé? Queria te ver amanhã. Mas amanhã, Bruno? Sim. Que tal a gente marcar no shopping? Ah, olha, só se for à tarde. Ah, não posso contar pros meus pais. À tarde eles nem vão perceber. Tudo bem. Te espero às 3 da tarde, perto da escada rolante. Tudo bem, Bruno. Vou ficar ansiosa pra te ver. Mas eu espero que você não se decepcione comigo. Relaxa, Jéssica. Também tô ansioso pra te conhecer. Tudo bem, Bruno. Beijo. Beijos. Mãe. Oi, filha. As meninas me convidaram pra assistir um filme hoje no shopping. Eu posso ir? Você já foi no cinema essa semana. Ah, vai, mãe, por favor. Olha só, você vai, mas não vai chegar tarde, tá bom? Vou te levar. Não precisa, mãe. É bem pertinho, eu posso até pegar um táxi. Eu não quero ocupar a senhora com isso. Vai, eu prometo que eu chego cedo. Ó, se cuida, tá bom? Tchau. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Você é Jéssica? Sim, mas você me conhece? Oi, querida, eu não quis te assustar. Eu sou a mãe do Bruno. Ah, sério? Nossa, você é realmente linda. Bruno tinha razão. Obrigada. Tive que vir com ele fazer umas comprinhas com meu marido. Acredita, menina, que o pneu do carro furou? É sério? É, Bruno ficou lá trocando. Pediu que eu viesse te buscar para que você não ficasse sozinha. Vamos? Olha lá, ele já arrumou o pneu do carro. Cadê ele? Ah, querida, ele deve ter que lavar as mãos.
mas ele não vai demorar. Vai vir cá, me ajuda a limpar essa louça. Isso, senta. Tá muito quente aqui. Vou ligar o ar-condicionado pra você. Já já ele chega, pra você ficar mais à vontade. Chegou cedo hoje, que milagre. Oi, querida. Pois é. Consegui me livrar. Aconteceu alguma coisa? Tá um pouco estranho. Às vezes, no dia a dia, acontecem coisas que fazem a gente pensar um pouco mais na vida. E os últimos dias têm sido assim pra mim. Então, resolvi voltar pra casa, ficar com vocês. Que bom. É bom ter você aqui, sabia? Também gosto. Vou beber um copo com água. Já volto. Vanessa, o que aconteceu? Tá tudo bem? O que foi? Que palhaçada é essa, Miguel? Isso não é nada. Foi só uma brincadeira da Dani. Como não? As evidências estão bem claras, doutor advogado. Aos bons tempos. Com fotinho seminua pra você. Vanessa. Nunca pensei que você fosse fazer isso comigo, Miguel. Vanessa, eu posso explicar, Vanessa. Explicar o quê? Que você contratou para um cargo de confiança da sua empresa uma amiguinha sua da faculdade com quem você fazia festinha. Você se divertia. Vanessa, deixa eu te explicar. Eu só contratei ela porque ela tem um currículo excelente. Eu faço ideia do tipo de currículo que ela enviou para você. É só ver o relatório que ela te envia todo final de noite. Bons tempos. Não esperava isso de você. Vanessa, acredite, eu não tenho nada com ela. Como não? Só vê aqui. Todas essas fotos, conversas, lugares, toda essa intimidade. Você me traiu, Miguel. Em nome da nossa família, dos nossos filhos. Me fala, Miguel. Diz que você me traiu, Miguel. Seja homem. A Daniela e eu fomos namorados na faculdade. Mas nós terminamos antes da formatura. E a gente nunca mais se viu, eu juro. A questão é que, quando eu abri a vaga e chegou o currículo dela, ela tinha as capacitações que eu precisava. E era alguém que eu conhecia e confiava. Só isso. Você contratou para ser o seu braço direito lá no escritório, a sua ex-namorada. Você não me falou nada, Miguel. Eu queria evitar justamente isso. Que você ficasse incomodado e começasse a inventar coisa na tua cabeça. Acontece que isso é a prova de que você tá me traindo. Uma ex-coleguinha sua de faculdade. Eu não estou traindo você. Para, Miguel, para! Isso daqui não é um dos seus casos onde você deturpa a verdade, manipula para poder conseguir vencer mais uma causa criminosa. Como é que eu posso confiar em você? Se até traficante você defende. Eu não admito que você fale assim comigo, Vanessa. Tudo que eu faço é para dar o melhor para você e para os nossos filhos. E tudo que eu faço com os meus clientes, nos meus casos, é para ter dinheiro para comprar uma casa como essa que você tanto sonhou.
e dar o padrão de vida que você e os nossos filhos desfrutam. Além de que é nesse trabalho que eu tenho dinheiro para coisas como um investimento, para abrir a tua loja de roupa. Ah! Agora você vai jogar na minha cara! Você quer que eu te devolva todo esse investimento? Eu devolvo! Eu não tô jogando na tua cara e nem quero teu dinheiro. Eu só quero que você entenda que tudo que eu faço é para nossa família. Você acha que só colocar dinheiro aqui em casa, você já tá fazendo a sua parte de marido, de pai? Você acha que foi pra isso que eu me casei com você? Eu já não sei, Vanessa. Ano após ano, o que eu recebo em troca é cobrança e mais cobrança de uma esposa insatisfeita que fica comparando a sua vida com a vida das outras pessoas. Ainda mais agora, com essas vidas perfeitas da internet. Casas, carros, viagens, tudo é mais importante do que o que você tem aqui com a gente. E isso tem me entristecido demais. Não venha se fazer de vítima. Não venha inverter as coisas. Isso não te dá o direito de ter um caso extraconjugal amoroso. Você me traiu. Eu não traí você! Eu não tenho nada com a Dani! Claro que você tem! Doutor Miguel Alves! Você está fazendo o que você sabe de melhor. Ludibriar, enganar, deturpar a verdade para conseguir vencer mais uma das suas causas criminosas. Sai da minha frente. Sai da minha vida! O que você quer dizer com isso, Vanessa? Hein? Diz. Você quer separar? É isso? Porque eu também tô cansado de trabalhar que nem um louco pra dar o que há de melhor pra você e pros nossos filhos. E ainda tem que ficar provando que eu sou o melhor marido, o melhor pai, o melhor provedor. E agora também tem que ficar provando a minha fidelidade. Eu não aguento mais! Eu também sou cansada! Você é ausente aqui de casa. Você não liga pra mim e pros seus filhos. Você não me olha mais, Miguel. Você não me procura. Eu tô cansada. Eu também. Eu não aguento mais. Some daqui. Sai. Sai daqui de casa. Sai da minha vida. Pra mim chega. Então eu acho que é melhor a gente acabar com isso de uma vez por todas. Talvez seja melhor mesmo. Socorro! 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 Mãe, a senhora viu a Jéssica? Queria falar com ela. No cinema com as amigas. Por quê? Não, é que é preocupação da minha cabeça mesmo. Eu tô achando ela estranha ultimamente. Deve ser besteira. Mãe. Nossa, a senhora tá tão triste. O que foi que aconteceu? Uma briga. Seu pai. Muito sério. Ah, mãe. Vocês vão superar isso. Todo casal briga, né? E vocês têm tanto tempo junto. Filha, eu tentei. Mas seu pai... Mãe. Eu e seu pai, a gente vai se separar, minha filha. Nossa, mãe. Isso é sério?
Não. Calma, mãe, calma. Isso vai passar, mãe. E aí, quando eu dei por mim, tudo já tinha acontecido e eu só pensei em sair dali pra poder esfriar minha cabeça. Fez muito bem. Né? Mas sabe o que é engraçado? Eu só pensei em te encontrar. A sua companhia me faz muito bem, Dani. Obrigado por ter vindo. Imagina, Miguel. Você sabe o quanto eu gosto de você? O quanto eu te quero bem, não é? Miguel, eu lamento pelo seu casamento. Mas eu não vou mentir. Você merece uma mulher que te entenda, que ande lado a lado contigo. Valorizando esse grande profissional que você é. Esse pai amoroso. Esse homem que toda mulher sonha em ter. Toda mulher sonha em ter. Talvez se elas me conhecessem melhor, pensariam diferente. Mas eu te conheço. E eu te quero. Dani. Miguel, desde que a gente se reencontrou, que você me contratou, eu senti algo reacender dentro de mim. É claro que eu lutei contra isso, mas a cada dia que eu te vejo, que eu tô perto de você, eu sinto que a nossa conexão continua forte, pulsante, sabe? Você não vai dizer que eu tô enganada, vai? Não. A nossa conexão sempre foi incrível, Dani. E sabe o que isso me faz lembrar? Do medo que eu sentia quando pensava em te pedir namoro. Justamente para não estragar essa linda amizade que a gente tem. Até o dia que você me chamou para fazermos um trabalho juntos e estudarmos lá no quarto da pensão onde você morava, né? Eu só escolhi um lugar que fosse tranquilo pra gente se concentrar. Ah, sim, claro. Talvez por isso eu tinha, né, em cima da mesa, um vinho, 2 taças. Ah, você lembra? É claro que eu lembro, né, Miguel? Eu e a pensão inteira jamais nos esqueceremos daquela noite. Foram bons tempos. Sim. Boas recordações. Pois é. Mas foi um ciclo que se fechou, Dani. E cada um seguiu pelo seu caminho na vida. Caminhos que se cruzaram novamente. Quem sabe a vida tenha nos preparado, nos amadurecido, pra gente viver um novo ciclo juntos. E mãe, eu realmente tô preocupada com a Jéssica. Eu falei com as amigas dela e elas não sabem nada dessa programação no shopping de cinema. Eu já mandei mensagem, ela não me responde. Mãe, eu já tentei ligar pra ela e o celular dela só fica dando fora de área. O que a gente faz? Tu quer entrar? Não posso. Você tem certeza? Você sabe que não. Pelo menos não ainda. Espero que você me compreenda. Sabe, Miguel, é isso que me faz te admirar ainda mais. Ah, Dani. Você tá ainda mais linda. O tempo te fez tão bem. É minha filha. Alô, Monique. Oi, filha. Pai! Onde o senhor tá, pai?
Vem pra casa logo, por favor. A Jéssica saiu pra assistir um filme no shopping com as amigas, mas até agora não voltou, pai. Eu já falei com as amigas dela. Ninguém foi pro shopping assistir filme. Pai, a mamãe tá desesperada, pai. Tá. Não, calma. Eu chego aí em alguns minutos. Tá? Até já. Eu preciso ir, Dani. O que aconteceu? A minha filha Jéssica, ela saiu à tarde e não voltou até agora. E ninguém consegue falar com ela. Desculpa. Não, imagina, Miguel. Eu entendo. Vai lá, mas olha, me liga, tá? Assim que você tiver notícias. Claro que sim. Tchau. Oi, pai. Oi, filhos. Vanessa. Miguel, nossa filha, Miguel. Calma, a gente vai trazer a Jéssica de volta. Calma. Monique, você já falou com todo mundo? A gente já ligou, pai. E as amigas dela também não sabem onde ela tá. Ninguém foi pro shopping hoje. Ok. Eu vou pra delegacia registrar o desaparecimento dela. Lá eu tenho bons amigos. Eu tenho certeza que eles vão fazer de tudo pra encontrar ela. Vamos trazer a nossa Jéssica de volta. Obrigado por me receber, delegado. Fique tranquilo, doutor Miguel. Já sonei minha equipe. Vamos até minha sala. O senhor dá detalhe do ocorrido. Ok. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite, doutor. Doutor Miguel, esses são os melhores investigadores que eu tenho. Andrade e Sabrina. Eles vão acompanhar e liderar as investigações do desaparecimento de sua filha. Obrigado pela ajuda. Doutor, nós entendemos a sua angústia, mas nesse momento nós precisamos reunir o máximo de informações possíveis. O senhor poderia nos contar o que de fato aconteceu? Claro. Bom, a Jéssica saiu hoje à tarde para passear no shopping com as amigas. Acontece que, segundo a minha filha mais velha, essas amigas não foram ao shopping hoje. E desde então a gente não consegue mais contato com a Jéssica. O senhor tem ideia para onde ela poderia ter ido? Não. Sabe, ela é uma boa menina. Acontece que nos últimos tempos ela tem se envolvido muito com essas coisas das redes sociais. E o que eu temo é que ela tenha marcado um encontro com alguém que ela conheceu online. Doutor Miguel, vamos precisar falar com a sua esposa e também com seus outros filhos. Quanto mais informações tivermos, melhor. Por favor, faça o que for possível para encontrar minha filha. Nós vamos encontrar sua filha, doutor. Que notícia da minha filha? Ainda não, Vanessa. Esses são os investigadores que vão ajudar a encontrar nossa filha. Boa noite, senhora. Boa noite, senhora. Me digam, o que de mais diferente vocês perceberam nela esses últimos dias? A Jéssica estava estranha ultimamente. Ela ficava trancada dentro do quarto no celular e as amigas dela me falaram que ela estava conversando com um rapaz na internet. Mas ela me pediu segredo. Minha filha, por que você não falou isso antes? Calma, pai. Eu também fiquei sabendo disso agora. A Jéssica não mostrava as conversas dela pra ninguém. Calma, doutor. Faremos de tudo para encontrar sua filha. Inclusive, já solicitamos todas as imagens do shopping. Um minuto, por favor. Oi, sou eu. Tá, mas deram características? Sei. Ok, manda a localização. A gente tá indo pra lá. Podemos falar com o senhor à parte, doutor? Claro. Doutor Miguel, eu preciso que você tenha muita calma agora. O que aconteceu? O delegado ligou, informando que encontraram um corpo carbonizado com características jovens às margens da rodovia. Calma, doutor. Nós não temos certeza nenhuma se é a sua filha. É ela, doutor. Graças a Deus. Não.
então, alguma novidade da minha filha? O tempo tá passando. Ainda não, mas estamos fazendo todo o possível. Agora, precisamos de informações a mais que possam nos ajudar. Existe alguém que você acredite poder estar envolvido nisso? Algum desafeto, talvez? Eu só consigo pensar em uma pessoa. Um traficante que eu defendi tempos atrás e que acabou sendo condenado. Só que ele acabou de fugir da delegacia e ele jurou vingança contra mim e a minha família. Ele não aceitou a condenação de bom grado, digamos assim. Isso pode ser uma boa pista. Vamos colocar todas as nossas unidades nas ruas para localizar este indivíduo, porque ele pode ser o sequestrador. Obrigado. Por favor, façam de tudo para trazer minha filha de volta. Nós faremos todo o possível, Dr. Miguel. Vamos encontrar sua filha. E continua desaparecida a adolescente Jéssica Alves. A jovem de 15 anos saiu de sua residência dizendo à mãe que iria ao shopping e desapareceu. A adolescente é filha do renomado advogado criminalista Miguel Alves. As investigações apontam como principal suspeito o traficante foragido Carlos Mendes, o Barão, ex-cliente de Miguel Alves. Oi, pai. Não. A Monique fez bem te avisar. Pois é. Eu quis te poupar, pai, porque é tudo tão recente. A polícia está empenhada na busca e... espero que isso acabe logo. Ô, meu pai. Claro, ter a sua presença aqui é sempre uma alegria. Vem. Não, eu sei que o senhor mora longe. A hora que o senhor chegar, vai ser bem-vinda. Vai ser bom ter você aqui. Tá bem. Eu também te amo, papai. Tchau. Meu Deus. Há muito tempo que eu não converso com o senhor. Mas, por favor, não deixe que nenhum mal aconteça à minha filha. A minha família é tudo pra mim, meu pai. Eu sei que eu tô errando tanto, mas eu te peço, meu pai. Livra minha filha. Me dá uma chance de recomeçar, meu Deus. Me deixa salvar minha família. Alô? Dr. Miguel, encontramos o Carlos. Ai, graças a Deus. Tá, e a Jéssica? Onde ela tá? Ela tá bem? A polícia encontrou ele na fronteira do estado. Ele estava escondido na casa de familiares desde que fugiu da cadeia. Mas a má notícia é que já analisamos todas as evidências e, infelizmente, ele não é o nosso cara. Meu Deus do céu. Ai, eu jurava que... Tá, mas ok. E as imagens das câmeras do shopping? A direção do shopping informou que as câmeras estavam em manutenção na tarde que sua filha desapareceu. Mas não se preocupe, doutor. Vamos seguir em frente. Ok.
Já se passaram 3 dias do desaparecimento da minha filha. Não é possível que não tenha nenhuma novidade. Doutor Miguel, estamos envidando todos os esforços para encontrar sua filha. Inclusive, estamos verificando imagens de prédios, de ruas próximas à sua casa, para verificar se houve alguma movimentação estranha. Doutor, o seu escritório tem imagens de segurança? Sim, mas o que tem a ver meu escritório? O senhor poderia, por um acaso, nos informar como é a movimentação lá? É normal. A banca de advogados que trabalha comigo, eu tenho um estagiário, uma secretária, tem também a zeladora e, claro, os clientes que nós atendemos todos os dias. Gostaríamos de ter acesso às imagens dos últimos 30 dias do escritório. Eu entendi o raciocínio de vocês. Ah, doutor, e muito importante, não diga nada a ninguém sobre essas imagens. Perfeito. Tem recado? Não tem recado. Bom dia a todos. Bom dia. Miguel, tem alguma notícia da sua filha? Ainda não, mas a polícia está avançando. Com licença. Peraí, Miguel. Vem cá. Miguel, o que você está fazendo aqui? Eu vim pegar os documentos. Que bom te ver. Eu tô tão preocupada com você, você não responde mais as minhas mensagens. Miguel, você precisa se poupar. Eu tenho certeza que na sua casa não tem ninguém cuidando de você. Certamente ninguém com a cabeça para cuidar de você. O que você acha da gente sair? Você toma um ar, se alimenta, esparece e... E o quê? Hein, Dani? Abrimos um vinho? Esquecemos de tudo? Relembramos do passado? Você não entende a gravidade do que está acontecendo aqui, Daniela? Hein? Há 3 dias que a minha filha está na mão de um criminoso que sabe-se lá as barbaridades que ele está fazendo com ela. Se é que ela ainda está viva. Desculpa, Miguel, eu não tive nenhuma intenção de te magoar. É claro que não. É claro que você não teve intenção. É claro. Sabe, Dani, a vida se resume entre antes e depois de ter filhos e construir uma família. E você não sabe o que é isso. Agora a culpa é minha. Não. De maneira nenhuma. A culpa é minha. Porque você sempre defende aquilo que você acredita. Foi sempre assim, não é? Sempre foi em busca daquilo que você deseja. Agora eu já conquistei tudo aquilo que eu mais sonhava. Eu já realizei o meu sonho, Daniela. E eu coloquei em risco pela minha vaidade, pelo meu egoísmo, pelo meu ego. Miguel, você tá sendo duro. Você tava insatisfeito, infeliz. Você foi em busca do que você precisava. Não, eu tava cego. Cego pela minha ambição, pelo meu orgulho e pela soberba desse mundo que envolve a gente e que desvia a gente totalmente do nosso caminho. Você tá transtornado. Não. Eu tô lúcido. Como há muito tempo eu não tava. Precisou acontecer essa tragédia para eu perceber o que realmente vale a pena na minha vida. Que é o amor pelos meus filhos e pela minha esposa. Nossa. Como é que fica a nossa história? No passado, onde sempre deveria ter ficado. Olha, Dani, você foi muito importante na minha vida. Mas nós não somos mais aqueles jovens. E não podemos agir que nem eles. O que a gente faz com isso aqui que reacendeu? Ouça, Dani. Você é uma mulher absolutamente deslumbrante. Linda, inteligente, independente. O sonho da maioria dos homens. E o fato de você ter se interessado de novo por mim me envaideceu. Eu me deixei levar. Essa fragilidade masculina
e uma crise num casamento que eu ajudei a agravar pela minha conduta ao longo de todos esses anos. Um erro que um homem com a minha experiência jamais poderia ter cometido. E hoje eu tô pagando um preço muito caro por isso. Eu não quero saber de mais nada. Nada mais me importa. Eu só quero saber de abraçar minha esposa, a Monique, o Guilherme e a minha Jéssica. Eu sei que você não é nenhuma menina inocente. Mas me perdoa pelas minhas atitudes que te fizeram alimentar alguma coisa entre nós. Andrade, vem aqui. Olha esse cara, que coisa estranha. Quem é? Um funcionário do escritório. Eu avaliei várias imagens e ele sempre com o mesmo padrão. Final do expediente, ele sai da sala dele, vai para a sala do chefe e fica mexendo no computador. Verificando as imagens dos últimos 3 dias, adivinha? Não encontrei mais nada. Dr. Miguel, encontramos algo. Precisamos que o senhor venha imediatamente para a delegacia. Quem é esse cara? É o estagiário do meu escritório. É um bom rapaz. Trabalhador, proativo. Eu só não tô entendendo por que ele tá mexendo no meu computador pessoal e nos meus documentos. Justamente isso que queremos saber. Ele tem acesso liberado à sua sala, doutor? A minha sala não fica trancada, porque as pessoas sabem que não tem permissão para entrar lá. Observe, doutor. Ele só adentra a sua sala depois que todos vão embora. É, percebi. Ele tem a chave do meu escritório. Bom, vou ligar para ele. Não faça isso. Ele tem alguém, alguma família? Onde ele mora? Bom, eu não tenho detalhe das vidas dos estagiários, mas pelo que eu lembro da contratação dele, ele é recém-casado ou algo assim, mas a esposa ficou na cidade natal, ele veio tentar a vida aqui. Ele é filho único e acho que os pais já morreram já faz um bom tempo. E mais detalhes que isso eu não tenho. E ele tem dado expediente normalmente? Sim, como eu disse, ele é um bom rapaz, com ótimas atitudes e com um futuro brilhante pela frente. Não assuste ele. Finja que não está sabendo de nada. Vamos segui-lo pelas próximas 24 horas e ver se descobrimos alguma coisa. Ok. Fala, Central. Positivo. Estamos só aguardando o comando. Ok. O carro tá rastreado? Manda a localização pra gente. Estamos indo pra lá. Chegou a hora? Vamos lá. Bora. Come.
Não adianta você fazer assim. Você tem que comer. Come. Por favor, me deixe sair. Come. Por favor, moço. Por favor, eu quero ir pra minha casa. Acabou, vira! Acabou! Mão na cabeça! Vai, encosta! Vai, encosta! Encosta! Vira. Encosta! Acabou. A gente tá aqui pra te salvar. Bom, Jéssica, pelo que eu vi aqui, você já está bem melhor e logo você estará de alta. Minha filha, eu achei que eu nunca mais fosse te ver. Minha filha. Ei, mana, que susto, hein, que tu deu na gente. A gente te ama muito, Jéssica. Graças a Deus isso aqui tudo acabou. Filha, mas isso ainda não acabou. Eu só tenho a agradecer a vocês por toda a dedicação nesse caso. Quem podia imaginar que o meu inimigo estaria dentro do meu próprio ambiente de trabalho? Agora, eu não consigo entender o que motivou ele a fazer isso. Fizemos uma varredura no passado dele. O seu estagiário, na verdade, é um sociopata frio e calculista. E este transtorno ele desenvolveu ao longo da vida. Não necessariamente o alvo dele era sua filha, mas o senhor. O que eu fiz para me tornar alvo dele? E por que ele usou a minha filha para me atingir e não me atacou diretamente? Na verdade, doutor, ele queria ver o senhor sofrer pela perda de alguém que você ama. Como? Mas por quê? O senhor se lembra de um caso que o senhor defendeu logo após sair da faculdade? De uma pessoa que foi presa e se matou na prisão? Claro que eu lembro. Me lembro muito bem. Mas o que isso tem a ver? O seu estagiário é o filho dele. Meu Deus. Eu não posso acreditar nisso. Ele era um garoto normal, até ver o seu pai ser preso, condenado e morrer na prisão. Depois disso, ele desenvolveu um transtorno de estresse pós-traumático e nunca mais foi o mesmo. Aos 12 anos, já temos registros dele em ocorrências sociais e até criminais. O tempo passou e o quadro dele evoluiu para um transtorno de conduta. Ele se tornou um adolescente cheio de conflitos e, para piorar a situação, desenvolveu um transtorno de personalidade antissocial, procurando então um culpado para a morte do pai. E na cabeça dele, o grande culpado era o advogado, ou seja, o senhor, Dr. Miguel. Quer dizer que tudo que ele fez foi para se aproximar de mim, conquistar minha confiança, para acabar com a minha vida e destruir tudo que eu tenho de mais valioso, que é minha família? Então quer dizer que tudo que eu via nele era uma grande mentira. O que ele queria mesmo era manter Jéssica em cárcere privado para ver o senhor sofrer. E possivelmente, ele acabaria matando ela no final para consumar a vingança do seu pai. E como ele conseguia se passar por outra pessoa? A Jéssica disse que eles faziam videochamada e se tratava de um rapaz, um jovem, quase adolescente. Ah, Dr. Miguel, tempos modernos. O senhor tem noção do que a inteligência artificial é capaz de fazer? Ele construiu com a ajuda da IA um rosto de um rapaz jovem, atraente e, usando programas específicos, conseguia do seu apartamento conversar com ela, como se fosse esse suposto rapaz chamado Bruno, que na verdade nunca existiu. Era um personagem fictício, como se fosse uma pessoa real falando com ela. No entanto, tudo criado com inteligência artificial. Que bom que o senhor veio, pai. Sempre bom ter o senhor aqui. Eu queria ter vindo antes. Eu sei. Como você sabe, a viagem é longa. O tempo todo eu vim apreensivo
pedindo a Deus que resolvesse esse caso da Jéssica. Sim. Graças a ele já está tudo resolvido. Ah, pai. Eu fiquei tão aflito com tudo isso. Com medo que acontecesse o pior com a minha filha. E sabe, precisou acontecer toda essa situação para eu perceber que eu estava fazendo tudo errado na minha vida. Principalmente com a minha família. Negligenciei meu casamento. Me afastei dos meus filhos sem saber o que eles estavam fazendo da vida. Estava longe do coração deles. Mas sabe o que mais me intriga, pai? É que eu sempre sonhei ter uma família. Para poder sentir de novo no coração o que eu sentia com a nossa família. Com a mamãe, o senhor e eu. E isso era o meu norte. Mas aí o tempo passou e eu me perdi dessa referência. Eu sinceramente não sei porquê. O mundo mudou, meu filho. Sua mãe e eu vivemos os melhores anos da nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente tinha a família como o maior patrimônio. Hoje está tudo diferente. Os pais não têm tempo para os filhos. E os filhos não respeitam os pais. E você vê o caso da internet, por exemplo. Uma descoberta maravilhosa. Mas as pessoas não sabem usá-la. E o que acontece? As pessoas que estão longe realmente se aproximam, mas os que estão perto se separam. E o que o mundo está precisando é disso, olho no olho. O mundo está precisando de abraço, está precisando de amor, de Deus, Miguel, porque Deus é amor. É, meu pai, o senhor tem razão. Ah, meu filho, sua mãe te amava tanto. E você era tudo para nós. Tudo que nós queríamos era te ensinar o caminho da felicidade, de viver bem. Mas o tempo passou e você virou as costas para Deus e quis viver a vida do teu jeito. Mas o senhor sabe por quê. A minha mãe não merecia partir daquela maneira. Ela sempre foi uma mulher incrível. Uma mãe maravilhosa. E Deus sabe o quanto eu a amava. Quanto ela era tudo para mim, meu pai. E ver ela naquela situação, naquele leito, a vida esvaindo dela, com tanto sofrimento, sem eu poder fazer nada e eu pedindo a ele, por favor, não faça minha mãe sofrer. Mas ele não se importou, meu pai. Ele não se importou comigo. Ele não se importou com o senhor. E muito menos com ela. E a partir daquele momento, eu não consegui mais sentir o amor por Deus no meu coração. Olha, Miguel, Deus não matou tua mãe. Ele a levou para um lugar melhor. Porque Deus é bom. Sua essência é de bondade. O que Ele faz para nós é o que há de melhor. Nós é que temos dificuldade de entender os seus propósitos. A vida é assim, cheia de dificuldade. Mas Deus é Pai e Ele nos ajuda a suportar. Se tua mãe estivesse aqui, Miguel, tudo o que ela queria ver era você feliz com a tua família, vendo Deus na tua vida. É, pai, é difícil admitir. Mas eu realmente andei por caminhos muito ruins. Brinquei com a minha vida. Desrespeitei a mim mesmo. E desrespeitei a minha família. Eu não cuidei deles como deveria ter cuidado. O importante, Miguel, é que você está aqui, meu filho. Nunca é tarde para recomeçar. E o que eu mais quero ver é você feliz com a sua família. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. A família é um projeto de Deus desde a criação do mundo. Você sabia que o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento? O palco dessa história é em Caná da Galileia.
Jesus foi convidado para o casamento e no meio da festa, sabe o que aconteceu? O vinho acabou. Mas ele foi lá, transformou a água em vinho, trazendo novamente alegria para aquele lugar. E não foi por acaso que Jesus fez o seu primeiro milagre numa festa de casamento. Antes de realizar curas e libertações, ele fez questão de nos mostrar como ele se importa com o casamento e como a família tem prioridade nos planos de Deus. Mas sabe, perceba uma coisa. Quando o milagre aconteceu, Jesus já estava lá como convidado. Ele não foi chamado às pressas pelos noivos porque precisava ser feito um milagre naquele momento. Você quer que seu casamento dure? Que resista às crises, às dificuldades? Você quer que haja harmonia na sua família, entre os seus filhos? Convida Jesus para o centro do seu lar. Faça com que ele se torne um amigo que faça parte do cotidiano da sua vida. E assim como o sábio Salomão um dia nos orientou, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque ainda que ele esteja velho, ele não se desviará dele. Miguel, estou muito feliz por tudo ter acabado bem e você ter resgatado sua filha, tendo sua família reunida novamente, que é a sua maior riqueza. Estes últimos acontecimentos trouxeram um aprendizado profundo para mim sobre o que realmente tem valor na vida. Por isso tomei a decisão de me desligar da empresa e seguir um novo caminho. Faço isso por respeito a você e por mim também. Espero encontrar nesse novo caminho o meu tesouro tão valioso e pleno, assim como é o seu. Eu quero pedir perdão a cada um de vocês. Vanessa, me perdoa por toda a minha ausência. Eu te amo. Eu também te amo. Você me ajudou a construir o maior sonho da minha vida. Meus filhos, vocês são o maior presente que Deus me deu. Sabe, os avós de vocês sempre me ensinaram para eu seguir no caminho da verdade. Então vamos juntos fazer com que essa turbulência que aconteceu na nossa família seja uma oportunidade para nós recomeçarmos, para fazermos uma reflexão sobre os nossos erros, para fazer a coisa certa, a começar por colocar Deus na nossa vida, Deus na nossa família. Pai, mãe, meninas, eu quero pedir perdão por tudo que eu fiz. E eu prometo que de hoje em diante eu vou ser um filho e um irmão melhor. Pai, obrigado por não desistir da gente. Bom, vamos agradecer? Eu já tô morrendo de fome. Eu tenho uma surpresinha para vocês. O que é, pai? Férias em família!